28 de junho de 1891, uma data que marcou o nascimento de um dos criminosos mais frios, calculistas e violentos da história americana. Charles Carl Panzram veio ao mundo em uma pequena fazenda em East Grand Forks, Minnesota, como o sexto de 7 filhos de Johann John Gottlieb Panzram e Matilda Elizabeth Panzram. Mas Carl Panzram não seria apenas mais um entre muitos. Ele se tornaria um símbolo do mal em sua forma mais pura. Serial killer, assassino em massa, criminoso sexual, molestador de crianças, incendiário, ladrão, assaltante e arrombador, a lista de seus crimes parece não ter fim e demonstra uma parte de sua personalidade moldada pela falta de empatia ao próximo, extasiando-se da dor e humilhação humana. Nascido em uma família numerosa, Carl foi criado em um ambiente de dureza, repressão e recursos escassos que moldaria sua alma para sempre. A fazenda onde cresceu, isolada e marcada por um cotidiano de trabalho exaustivo, foi o cenário de uma infância que já prenunciava a escuridão que viria. Seus pais, rígidos e impiedosos, estavam mais preocupados em extrair trabalho dos filhos do que em demonstrar qualquer forma de carinho. Carl chegou a confessar depois de adulta que nunca soube, na infância, o que era ser amado e protegido. Não foi apenas um criminoso, ele foi uma força de destruição, movido por uma raiva incontrolável que o empurrava a cometer os atos mais atrozes. Ele nascia em um mundo em transformação, mas ele mesmo parecia se recusar a mudar. Desde o início, a vida de Carl Panzram seria marcada pela violência e pelo crime, e ele se tornaria uma figura que até hoje provoca horror e fascinação. Carl Panzram e seus irmãos cresceram sob o peso da terra, trabalhando sem descanso na fazenda da família. Seus dias eram marcados pela dureza do trabalho rural, até que uma mudança na lei trouxe um breve alívio, a obrigatoriedade escolar. Mas o alívio durou pouco. Para seus pais, a educação dos filhos era uma perda de mão de obra valiosa. E assim as noites de Carl se transformaram em uma jornada cruel. Ele e seus irmãos eram forçados a trabalhar nos campos até tarde, dormindo apenas 2 horas antes de serem mandados para a escola. As punições eram implacáveis. Correntes, espancamentos, humilhação e privação de comida eram as armas usadas para manter as crianças submissas e obedientes. Carl, no entanto, começava a se transformar. Ele se lembrava de uma infância de isolamento e rejeição. Não era querido pelos colegas, e essa solidão moldava sua alma. Com o passar dos anos, a raiva que crescia dentro dele o tornava mais cruel, mais frio, mais distante. Quando Carl tinha apenas 6 ou 7 anos, seu pai os abandonou, deixando a família à própria sorte. Aos poucos, os irmãos mais velhos também partiram, um deles para nunca mais voltar, sucumbindo à morte. A infância de Carl Panzram foi um campo fértil para a escuridão que viria a dominar sua vida, sem conhecer outro caminho ou alguém que lhe ensinasse a ser uma pessoa de bem, criando o monstro que o mundo conheceria mais tarde. Em suas confissões na prisão e nas páginas de sua autobiografia, Carl Panzram revelou uma realidade aterradora. Ele assumiu a autoria de 21 homicídios, embora apenas 5 deles tenham sido confirmados. Suspeita-se que sua contagem de vítimas ultrapasse a marca de 100 homens, a maioria nos Estados Unidos, mas também alguns na Angola colonial. A frieza de Panzram não se limitava aos assassinatos. Ele também admitiu ter cometido mais de 1000 crimes sexuais, vitimando homens de todas as idades. Sua vida foi uma longa trajetória de violência e desobediência, marcada por inúmeras passagens pela prisão, das quais ele escapava com frequência surpreendente. Os problemas de Panzram com a lei começaram muito cedo. Em 1899, com apenas 8 anos, ele já enfrentava o tribunal de menores por estar embriagado e envolvido em brigas. 4 anos depois, aos 11 anos, foi novamente preso, desta vez encarcerado sob a acusação de ser incorrigível, um termo usado na época para descrever jovens que eram considerados irremediáveis. Pouco depois dessa segunda prisão, o jovem Panzram cometeu um furto simples. Roubou um bolo, algumas maçãs e um revólver da casa de um vizinho. Em outubro daquele mesmo ano, sua mãe não teve alternativas e, também tentando se livrar de um problema, o enviou para a Escola de Treinamento Estadual de Minnesota, uma instituição que supostamente deveria reformá-lo. No entanto, de acordo com seu próprio relato, o que encontrou lá foi brutalidade e terror. Ele foi repetidamente espancado e abusado pelos funcionários em uma oficina que as crianças apelidaram de a oficina de pintura,
um nome sombrio, inspirado pelas marcas de hematomas deixados em seus corpos e sangue que decoravam o chão. A raiva e o ódio de Panzram cresceram a tal ponto que ele decidiu destruir o lugar. Em 7 de julho de 1905, ele incendiou a escola. Em janeiro de 1906, Panzram foi libertado condicionalmente da Red Wing Training School, onde havia sido detido por roubar dinheiro da carteira de sua própria mãe. No início de sua adolescência, ele já enfrentava um problema grave com o álcool e carregava consigo uma ficha criminal extensa, repleta de roubos e furtos. Aos 14 anos, poucas semanas após ganhar a liberdade condicional, e apenas 2 semanas depois de uma tentativa fracassada de assassinar um clérigo luterano com um revólver, Panzram fugiu de casa. Ele se lançou às ruas, vivendo de forma nômade, viajando clandestinamente em vagões de trem. Em uma dessas viagens, foi violentado por um grupo de homens sem teto, uma experiência que apenas alimentou o ciclo de violência e vingança que definiria o resto de sua vida. Carl Panzram afirmou que, após escapar de uma escola de reforma em Montana, ele e um companheiro fugitivo chamado James Benson embarcaram em uma série de crimes que se espalhou por todo o centro-oeste dos Estados Unidos. A dupla cometeu inúmeros furtos, assaltos e incêndios criminosos, até que, eventualmente, seus caminhos se separaram. Em 1907, aos 15 anos de idade, após uma noite de bebedeira em um bar de Montana, Panzram alistou-se no exército dos Estados Unidos. Ele foi designado para a 6ª Infantaria em Fort William Henry Harrison. No entanto, sua natureza indomável logo se manifestou. Ele recusava ordens dos oficiais e se mostrava constantemente insubordinado. Acusado de furto por roubar $80 em suprimentos, ele foi condenado a cumprir pena no quartel disciplinar dos Estados Unidos em Fort Leavenworth, uma sentença oficialmente aprovada pelo então secretário de guerra, William Howard Taft. Panzram mais tarde admitiria que, embora já fosse um caso perdido antes da prisão, qualquer resquício de bondade e humanidade que pudesse existir dentro dele foi completamente destruído durante sua passagem por Leavenworth. Quando finalmente foi libertado, com uma dispensa desonrosa, Panzram rapidamente retomou sua vida de crimes. Ele roubava de tudo, desde bicicletas até iates, sendo capturado e preso inúmeras vezes. Usava diversos pseudônimos para tentar escapar da justiça, mas suas frequentes prisões nunca conseguiram contê-lo por muito tempo. Dentro das prisões, Panzram era um verdadeiro desafio para os guardas. Ele os enfrentava com violência e recusava-se a seguir qualquer ordem, sendo castigado repetidamente com espancamentos e outras formas de punição. Em sua autobiografia, Panzram não mediu palavras ao descrever sua essência. Ele se via como a personificação da raiva, um subproduto do mal, moldado pela ignorância e falta de controle. Com frequência, após cometer seus crimes, ele usava sua força bruta para subjugar homens, forçando-os a se submeterem a ele. Sua grande estatura e força física, moldadas por anos de trabalho árduo em Leavenworth e outras prisões, faziam dele um adversário temível. Além de seus atos de violência, ele também se envolvia em vandalismo e provocava incêndios por puro desprezo. Curiosamente, Panzram admitiu que uma das poucas ocasiões em que ele se manteve longe do crime foi quando trabalhou como fura-greve enfrentando trabalhadores sindicalizados. No entanto, sua natureza autodestrutiva o impediu de manter qualquer estabilidade. Em uma ocasião, ele tentou conseguir um trabalho como comissário de bordo em um navio de transporte do exército, mas foi rapidamente dispensado ao se apresentar para o serviço completamente embriagado. A vida de Carl Panzram foi marcada por uma espiral incessante de violência, raiva e caos, uma trajetória que ele seguiu até o fim. Em sua autobiografia de 1929, Carl Panzram revelou que, após cumprir uma breve pena em Rusk, no Texas, ele decidiu cruzar a fronteira e foi para Ciudad Juárez, no estado de Chihuahua, no México, durante o inverno de 1910, com a intenção de se alistar no Exército Federal Mexicano. De lá, ele pegou um trem para Del Rio, no Texas, e desceu em uma pequena cidade localizada entre 50 e 100 milhas a leste de El Paso. Mais tarde, Panzram afirmou que nas proximidades dessa cidade, ele sequestrou um homem, o agrediu e o estrangulou até a morte, roubando $35 da vítima antes de fugir. No verão de 1911, utilizando o pseudônimo de Jefferson Davis, Panzram foi preso em Fresno, na Califórnia, por roubo de uma bicicleta.
Ele foi condenado a 6 meses de prisão, mas conseguiu escapar após 30 dias. Após sua fuga, enquanto viajava clandestinamente em um vagão de trem na Califórnia, ele desarmou um homem que se identificou como detetive ferroviário ou freio ferroviário. Em seguida, Panzram forçou esse homem, sob a ameaça de uma arma, a agredir e abusar um morador de rua antes de jogá-lo para fora do trem. No Oregon, ele tentou recomeçar, trabalhando como madeireiro. No entanto, em 1913, sob o pseudônimo de Jack Allen, ele foi preso em The Dalles, Oregon, por roubo, agressão e abuso. Panzram conseguiu escapar da prisão após 2 ou 3 meses. Em sua fuga, usou novamente um pseudônimo, desta vez Jeff Davis. Foi capturado em Harrison, Idaho, mas conseguiu escapar da prisão do condado. Mais tarde, foi preso em Chinook, Montana, ainda sob o nome de Jefferson Davis, e condenado a 1 ano de prisão por roubo, a ser cumprido na prisão estadual de Montana. No dia 27 de abril de 1913, Panzram foi admitido na prisão estadual em Deer Lodge, Montana. No entanto, ele não permaneceu por muito tempo. Em 13 de novembro do mesmo ano, conseguiu escapar. Uma semana depois, foi recapturado por roubo, agora usando o nome Jeff Rhodes, em Three Forks. Foi novamente trancado em Deer Lodge, desta vez por mais 1 ano. Ele foi finalmente libertado em 3 de março de 1915, com um terno novo, $5 no bolso e uma passagem para a próxima cidade. Panzram seguiu então para o Oregon viajando de trem, onde, em 1º de junho de 1915, invadiu uma casa em Astoria e em seguida foi preso ao tentar vender alguns dos itens roubados. Dessa vez, utilizando o pseudônimo de Jeff Baldwin, ele foi condenado a 7 anos na penitenciária estadual do Oregon, em Salem. Ele chegou à prisão no dia 24 de junho. O diretor da penitenciária, Harry Minto, era conhecido por acreditar em um regime severo para os prisioneiros, que incluía espancamentos e isolamento como medidas disciplinares comuns. Mais tarde, Panzram declarou que jamais cumpriria os 7 anos a que foi condenado e que desafiava o diretor e todos os guardas da prisão a tentarem detê-lo. No mesmo ano, Carl Panzram ajudou seu companheiro de cela, Otto Hooker, a fugir da prisão. Durante a tentativa de evitar ser recapturado, Hooker tirou a vida de Harry Minto, o diretor da prisão. Esse episódio marcou o primeiro envolvimento conhecido de Panzram em um homicídio, ainda que como cúmplice. No registro de sua prisão, onde eram listados os pseudônimos Jefferson Davis e Jeff Rhodes, ele forneceu uma idade e local de nascimento falsos. Quando questionado sobre sua ocupação, declarou ser ladrão. Panzram foi submetido a severas punições enquanto estava preso em Salem, incluindo 61 dias de confinamento solitário. No entanto, isso não foi suficiente para conter seu espírito indomável. No dia 18 de setembro de 1917, ele conseguiu escapar. Após se envolver em vários tiroteios, acabou sendo recapturado e devolvido à prisão. Mas a liberdade não demoraria a chamar novamente. Em 12 de maio de 1918, Panzram fugiu mais uma vez, dessa vez cerrando as barras de sua cela. Ele pegou um trem e seguiu viagem rumo ao leste, adotando um novo pseudônimo, John O'Leary, e raspando seu bigode para evitar ser reconhecido. Panzram jamais retornaria ao noroeste do Pacífico. Sua jornada o levou à cidade de Nova York, onde embarcou no navio a vapor James S. Whitney, com destino ao Panamá. Lá ele tentou roubar um barco, contando com a ajuda de um marinheiro bêbado que, em um acesso de fúria, tirou a vida de todos a bordo. Panzram então seguiu para o Peru, onde trabalhou em uma mina de cobre, antes de continuar suas viagens por Chile, Port Arthur, no Texas, Londres, Edimburgo, Paris e Hamburgo. Em 1920, ele cometeu um assalto em Newport, Rhode Island. No mês de agosto daquele ano, Panzram decidiu se vingar de seu passado em Leavenworth, direcionando sua fúria contra a mansão de William Howard Taft, em New Haven, Connecticut, residência do 27º presidente dos Estados Unidos. Panzram escolheu esse alvo com precisão, determinado a se vingar. Ele roubou uma grande quantidade de joias e títulos, além de uma pistola Colt calibre .45 que pertencera a Taft. Com o dinheiro obtido no roubo, Panzram comprou um iate que batizou de Aquista e iniciou uma sequência de assassinatos que se estendeu por quase uma década, atravessando vários países e fazendo inúmeras vítimas. Navegando para o sul até a cidade de Nova York, ele atraía marinheiros dos bares do porto para seu iate, onde os embriagava, violentava e depois os eliminava com a arma de fogo roubada de Taft.
Em seguida, jogava seus corpos perto de Execution Rocks Light, em Long Island Sound. Panzram alegou ter tirado a vida de 10 homens dessa maneira. Essa onda de mortes só chegou ao fim quando o Akista encalhou e afundou perto de Atlantic City, ocasião em que suas 2 últimas vítimas em potencial conseguiram escapar. Em 26 de outubro de 1920, ainda usando o pseudônimo John O'Leary, ele foi preso em Stamford, Connecticut, por roubo e posse de uma arma carregada. No ano seguinte, cumpriu 6 meses de prisão em Bridgeport, Connecticut. Carl Panzram embarcou em um navio com destino à África do Sul e, ao chegar, desembarcou em Luanda, a capital da Angola colonial portuguesa. Em 1921, Panzram trabalhava como capataz em uma plataforma de petróleo em Angola. No entanto, em um gesto de puro rancor, ele decidiu incendiar a instalação. Suas palavras expressavam uma profunda indiferença à destruição que causava. Ele também afirmou que, durante seu tempo em Angola, atacou e matou um menino de apenas 11 anos de idade. Em uma de suas confissões mais assustadoras, Panzram descreveu a brutalidade do ato, dizendo: "Quando o deixei, seus miolos estavam saindo pelos ouvidos e ele nunca mais estará morto." Mas a violência de Panzram não parou por aí. Ele alegou que, após alugar um barco com 6 remadores, executou todos com uma pistola Luger e lançou seus corpos aos crocodilos. Não satisfeito com os horrores que já havia perpetrado, Panzram declarou que também atacou e matou 2 meninos pequenos em Salem, Massachusetts, os deixando irreconhecíveis. Contou com um sorriso no rosto. Em 18 de julho de 1922, ele espancou meninos até a morte com uma pedra após abusá-lo e o manter submisso. Mais tarde, no mesmo ano, perto de New Haven, estrangulou outra jovem vítima. Buscando uma nova identidade, Panzram conseguiu um emprego como vigia noturno em Yonkers, Nova York, na fábrica Abico Mill. Não demorou para que ele voltasse à sua natureza destrutiva. Ele roubou um iate em Providence e navegou até New Haven. Em junho de 1923, em New Rochelle, Nova York, ele roubou outro iate, desta vez pertencente ao chefe de polícia da cidade. Nesse iate, ele conheceu um garoto de 15 anos chamado George Wallozin, a quem prometeu um emprego a bordo. Contudo, em vez disso, Panzram o atacou. Poucos dias depois, em 27 de junho, nas águas do rio próximo a Kingston, Nova York, Panzram usou uma pistola calibre .38 que havia roubado para tirar a vida de um homem que tentava roubar seu iate. Ele então jogou o corpo no rio. No dia seguinte, 28 de junho, Panzram e Wallozin atracaram em Poughkeepsie, Nova York, onde ele roubou $1.000 em redes de pesca. Em Newburgh, Nova York, Wallozin, ainda traumatizado pelo assassinato que testemunhara no dia anterior, pulou no mar e nadou até a praia, onde relatou à polícia em Yonkers que havia sido abusado por Panzram. Um alerta foi emitido para o capitão John O'Leary e, em 29 de junho, Carl Panzram, sob o pseudônimo John O'Leary, foi finalmente preso em Nyack, Nova York. No dia 9 de julho, Carl Panzram fez uma tentativa audaciosa de fuga da prisão. Com astúcia sinistra, ele ludibriou seu advogado ao oferecer-lhe a posse de um barco roubado em troca da liberação de sua fiança. No entanto, Panzram não honrou o compromisso de comparecer ao tribunal e o barco foi rapidamente confiscado pelas autoridades. 8 semanas depois, em 26 de agosto, sob o pseudônimo de O'Leary, ele foi capturado em Larchmont, Nova York, após uma violação em uma estação de trem. A sentença foi implacável, 5 anos atrás das grades. Enquanto estava detido no condado, Panzram revelou sua identidade verdadeira, confessando ser procurado no estado do Oregon sob o nome de Jeff Baldwin. Em outubro, seu caminho cruzou novamente com o sistema de justiça na prisão Clinton, em Dannemora, Nova York, onde recebeu o número de presos 751.822. Ele foi liberado em julho de 1928. Mas, no mesmo verão, é dito que cometeu um assassinato em Baltimore, Maryland. 30 dias depois, em 30 de agosto de 1928, Panzram foi novamente preso, desta vez em Baltimore, acusado de um assalto em Washington, D.C., no qual roubou um rádio e joias de um dentista. Durante o interrogatório, suas revelações chocaram as autoridades. Ele confessou ter matado 3 meninos, um em Salem, outro em Connecticut e um terceiro na Filadélfia. Sua declaração sobre o assassinato de um garoto no Pier 28, na ilha League, perto da Filadélfia, foi confirmada.
Contudo, a polícia de Boston não conseguiu validar sua outra confissão, referente ao assassinato de um garoto em Charlestown, Massachusetts. Panzram, em suas cartas posteriores, relatou fantasias perturbadoras de assassinatos em massa e atos de caos, como envenenar o suprimento de água de uma cidade com arsênico ou afundar um navio de guerra britânico no porto de Nova York para provocar um conflito internacional. Finalmente, Panzram foi condenado a 25 anos de prisão. Ao ser transferido para a Penitenciária Federal de Leavenworth, identificado como o preso número 31.614, ele fez uma ameaça direta ao diretor: "Vou matar o primeiro homem que me incomodar." Designado para trabalhar na lavanderia da prisão, Panzram encontrou um antagonista em Robert Warnke, o capataz conhecido por seu comportamento opressor. Apesar dos repetidos avisos de Panzram, Warnke persistiu em seu assédio, até que, em um acesso de violência implacável, Panzram espancou até a morte com uma barra de ferro. Carl Panzram, o notório assassino em série, é amplamente considerado um dos mais frios e implacáveis criminosos da história americana. Condenado à pena de morte, ele se manteve firme em sua decisão de não apelar da sentença. Quando ativistas pela abolição da pena de morte tentaram intervir em seu nome, Panzram respondeu com um desdém cru: "O único agradecimento que você e sua espécie receberão de mim, pelos seus esforços em meu nome, é que eu queria que todos vocês tivessem um pescoço e que eu tivesse minhas mãos nele." Durante o período no corredor da morte, Panzram formou uma inesperada amizade com o oficial Henry Philip Lesser, que lhe ofereceu dinheiro para comprar cigarros. Surpreendido por esse gesto de bondade em meio ao seu destino inevitável, Panzram usou o material de escrita fornecido por Lesser para elaborar um relato minucioso de seus crimes e de sua filosofia nihilista. Em seu diário, Panzram descreveu sem remorso suas ações. "Na minha vida, assassinei 21 seres humanos, cometi milhares de roubos, furtos, incêndios criminosos e, por último, mas não menos importante, cometi atos de sodomia em mais de 1.000 homens. Por todas essas coisas, não estou nem um pouco arrependido." Na manhã do 5 de setembro de 1930, Panzram foi enforcado. Ao serem preparados para colocar o pus preto sobre sua cabeça, ele demonstrou sua resistência com um ato de desprezo, cuspindo no rosto do carrasco. Quando questionado sobre suas últimas palavras, ele respondeu com uma ameaça fria e provocativa: "Sim. Apresse-se, seu bastardo de Hoosier. Eu poderia matar uma dúzia de homens enquanto você está se divertindo." Após sua execução, Panzram foi enterrado no cemitério da Penitenciária Federal de Leavenworth, seu túmulo marcado apenas pelo número de prisão 3114. O ex-guarda Henry Lesser, que preservou as cartas e o manuscrito autobiográfico de Panzram, doou esses documentos à San Diego State University em 1980. Atualmente, esses escritos estão guardados na Malcolm A. Love Library, conhecidos como os Papéis de Carl Panzram. Sua morte deu a fim a uma vida que se iniciou em desprezo diante a falta de amor e carinho familiar. Panzram foi um produto de sua criação, geração e ignorância, sem outro caminho conhecido. Ele apenas repetiu aquilo que sempre viveu: violência. Sua vítima sofreram em suas mãos as mesmas barbaries que o próprio afirmava ter passado nas mãos daqueles que deveriam ter protegido. Mesmo assim, nada justifica suas ações. Infelizmente, seu nome será sempre marcado pela frieza e maldade que via o mundo ao redor.